Está gravando realmente. Eu acredito que esteja. Vamos dar uma olhadinha. Nessa segunda parte do vlog seria a continuidade do primeiro, porque eu estou hoje bem inspirada, estou muito intelectual também a respeito. E aí, gente, o que eu tava falando agora? Eu peguei o caderno. E aí, naquela época mesmo, eu me lembro que a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo ativou na minha vida de volta foi o amor e o gozo pela presença de Deus, a ponto de orar, mesmo que em silêncio, e ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, buscar. E eu me lembro que mesmo naquele estado que eu tava de inferno, o Senhor conseguia me dar pregação, Ele conseguia me dar revelações. E eu sempre falava pra Deus em que momento eu usaria isso, sabe? Seria aqui no canal, seria pregando, enfim. E naquele momento o Senhor disse, em diversos momentos da tua vida, da tua existência, você vai utilizar essas pregações. Você vai usar essas mensagens para atravessar lugares e chegar em ambientes, em direções diversas. E aí o Senhor Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida, através da minha vida pessoal, através das minhas experiências. O Senhor Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida, a ponto de chegar na vida de outras pessoas. E isso foi uma coisa maravilhosa que o Senhor Deus foi fazendo. E aí, há 4 dias atrás, enquanto eu estava lendo a palavra de Deus em Romanos, o Senhor Deus, Ele continuava falando a respeito de fé comigo. Falava sobre a justificação pela fé e a paz com Deus na minha vida, sobre aquilo que Ele já estava gerando em mim. E aí no capítulo 5 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando somos justificados pelo Senhor, é aí que temos fé. Aí é que temos paz. E aí eu podia entender que eu não conseguiria ter paz de forma alguma, eu seria perturbada enquanto eu não fosse justificado. E é verdade, quando você não tem paz e você tem perturbação, você tem irritâncias, incômodos, coisas acontecem e isso é muito fácil para te atacar e você é muito fácil para se deixar levar, significa que você não é justificado, significa que a justificação de Cristo ainda não te atingiu, ela ainda não foi te completa por dentro de você. Você ainda não foi completado pela justificação de Deus. E eu precisava ser justificada pelo Senhor, para depois entender o que era sentir a paz de Deus. E aí, conforme eu ia lendo, eu começava a interiorizar isso, a estruturar isso dentro de mim, sabe? Enquanto eu lia, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E é a mais pura verdade, quando nós estamos na tribulação, é o momento em que mais clamamos, é o momento realmente em que mais oramos. E eu me lembro que naquela época, quando mesmo naquele estado que eu me encontrava de inferno, eu orava a Deus e eu clamava por dias sem parar, sem fim, entrava em transes. E como eu estava já em transe naquele momento, e em muitos momentos no meio das minhas transes, que eu ficava sem comer, sem beber, posicionada num só lugar o dia inteiro, a noite inteira, amanhecia e redobrava. Eu me lembro que aquele momento em que eu estava em transe, quando eu sentia o meu corpo sobrecarregado pela obra das trevas, o meu espírito ele conseguia desviar, eu não sei o que acontecia, realmente não me lembro. Mas eu me lembro que havia um bloqueio entre o inferno e o céu, a ponto de me desviava. Então eu sentia meu espírito desviava por um segundo daquelas coisas malignas que ocorriam com o meu corpo. Mas o meu espírito conseguia chegar, eu me lembro que ele conseguia ir a um acesso, e naquele acesso ele se deleitava no Senhor, sabe? Eu me lembro que as canções elas nasciam, coisas vinham chegando, e eu me lembro que quando voltava de volta, eu voltava camuflado, voltava totalmente blindado, protegido de ser deturpado e destruído por aquela destruição e por aquele efeito que ocorria na minha carne. E foi uma experiência divina, foi algo profundo, espiritual do Senhor. Eu realmente não me lembro como que isso acontecia, eu realmente não consigo me lembrar quantas vezes, mas eu sei que foram muitas vezes que essa experiência ocorreu e aconteceu. E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que foi a maneira em que o Espírito Santo de Deus utilizou e usou e operou e trabalhou na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus e falando a respeito disso com vocês. E aí, na parte do capítulo 4, versículo 4, diz, a perseverança, experiência e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aí, quando eu me lembro que eu não amava e eu não entendia o que era o amor, quando eu comecei a entender que o amor de Deus, ele é derramado, eu precisava receber o derramado do Espírito Santo para poder sentir de volta o amor de volta dentro do meu coração. E era uma coisa que eu não entendia. Eu achava que o amor tinha que ser buscado. Eu tinha que pegar o amor como se o amor fosse um pedaço de carne,
qualquer coisa e enfiar em mim. Na verdade, não. Nós jamais teremos o amor de Deus se nós não formos encaminhados por Ele para ter o amor. Você só vai receber o direito de amar o seu próximo ou aquele que lhe odeia, o seu inimigo, quando verdadeiramente o Espírito Santo te vê pronto para sentir esse amor. Eu achava que o amor era uma coisa que eu tinha que buscar, que eu tinha que resgatar de uma forma totalmente carnal, quando que na verdade toda essa influência seria espiritual. Toda essa influência seria com o Espírito Santo de Deus na minha vida, trabalhando constante em mim. Por isso que eu batia numa rocha e ela jamais rompia. Porque eu achava que tudo dependia da força do meu braço, tinha que ser no meu estímulo, tinha que ser somente eu. Eu desviava, eu botava o Espírito Santo de um lado e achava que eu podia ser única exclusivamente para ir. Quando na verdade não é assim. Nós só conseguimos avançar na vida, nós só conseguimos romper as áreas onde o diabo tenta nos bloquear através do Espírito Santo de Deus. Nada que fazemos nessa terra, clamando, orando e buscando, ela é feita sozinho. Você nunca vai fazer nada sozinho. Você não vai cantar sozinho, você não vai pregar sozinho, você não vai orar por alguém sozinho, você não vai nem expulsar demônios sozinho, você não vai nem ter influência de entrar no espiritual sozinho. Ao contrário, você só entra através do Espírito Santo ou através do diabo, caso você sirva Satanás.